Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem de rochas e pedras é uma imagem que nós encontramos repetidamente ao longo das Escrituras, especialmente nos Salmos. E alguns exemplos são os Salmos que nós cantamos, mas também há um exemplo, e o exemplo é Salmo 18. E Salmo 18, versículo 2, diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E versículo 31 do mesmo Salmo: Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E também versículo 46: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Então nós encontramos essa imagem de rocha, de pedra, nos Salmos, mas também essa imagem tem um importante papel simbólico nas histórias do Antigo Testamento. Quando nós lemos algumas dessas histórias, encontramos a descrição de uma rocha. Quando lemos que um determinado evento aconteceu perto ou sobre uma rocha, podemos saber que essa imagem é usada por um motivo, não é por acaso. E podemos ver que o apóstolo Paulo conectou a imagem da rocha no Antigo Testamento com Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros 4 versículos, Paulo escreve isso: Todos nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos atravessaram o mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Para Pedro, o apóstolo, a imagem da rocha era particularmente relevante e importante, porque o nome dele, obviamente, significou rocha ou pedra. Ele havia começado a vida com o nome de Simão Bar-Jonas. Mas o Senhor Jesus lhe deu um novo nome, Pedro. Mateus 16. Após Simão ter feito aquela grande confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa é a pedra da confissão de Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabemos que o Senhor Jesus, Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é a rocha espiritual que caminhou com os israelitas, que acompanhou os israelitas no deserto. O Filho de Deus. E Pedro, em nossa leitura, na primeira parte de 1 Pedro capítulo 2, ele reúne três referências, três citações do Antigo Testamento para fundamentar sua descrição do Senhor Jesus como a pedra angular do seu povo. Ele começa citando a profecia de Isaías 28, versículo 16. Ele diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E a segunda citação é a citação de Salmo 118, e versículo 22, onde o salmista diz: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E no final, a terceira citação é a citação de Isaías, mais uma vez, voltando à profecia de Isaías, e capítulo 8, versículos 14 e 15, que diz isso: Ele vos será santuário,
mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Então essa rocha, essa pedra, obviamente tem dois lados, tem dois significados para dois tipos de pessoa. Mas Pedro, ao usar essa imagem, ele não estava apresentando um conceito novo. De fato, como os outros apóstolos, ele ouviu tudo isso diretamente da boca do Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno. E nós encontramos essas palavras nos três evangelhos sinóticos, são chamados Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus falava aos principais sacerdotes. Ele falava com os anciãos de Israel, os escribas. E eles estavam procurando destruí-lo. E o punham à prova com perguntas. Mas ele, nós lemos, olhando diretamente para eles, disse: que significa então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará despedaçado. E quando ela cair sobre alguém, o esmagará. Essa declaração de Jesus se tornou uma parte da pregação do apóstolo Pedro. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 4, onde nós encontramos Pedro cheio do Espírito Santo, falando com Anás, sumo sacerdote, e Caifás também, e também com os membros da família do sumo sacerdote. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que o próprio Jesus disse, e o que Pedro enfatizou também, é que há dois resultados possíveis no encontro com a pedra viva. E só dois resultados. O Senhor Jesus Cristo, no encontro com Ele, com a pedra viva, só pode ter dois resultados. Ou você pode tropeçar nessa pedra e ser quebrado. Isso é o resultado negativo. E recusar a aceitar as boas novas de Jesus Cristo, tropeçando na mensagem. Ou a pedra, Cristo, pode cair sobre você e você ser esmagado. Esse é o resultado positivo de se submeter à pedra viva. Ter sua velha natureza esmagada e sua nova natureza vivificada em união com Ele. Os construtores de Israel, os homens que deveriam estar construindo o reino de Deus e seguindo o Rei dos Reis, o Rei desse reino, eles tropeçaram no Senhor Jesus Cristo e na sua missão. Eles tropeçaram na ideia de um Salvador crucificado, de um servo sofredor, como nós ouvimos no sermão de manhã, de um rei humilde que serviu aos outros e deu a sua vida por eles. Então esses construtores, eles se recusaram a se deixar esmagar pela pedra viva. E assim, a profecia cumprida, eles foram despedaçados. A pedra sobre a qual deveriam ter construído tornou-se um obstáculo para eles. Portanto, irmãos, para aqueles que se recusam a se submeter, que se recusam a ter seus caminhos obstinados esmagados por Ele, Ele é uma pedra de tropeço,
uma pedra de escândalo, um obstáculo. Mas para a igreja, para o povo de Deus, ele é a pedra angular. E a pedra angular, o que é a pedra angular? É a pedra mais importante na construção, porque essa pedra garante que as paredes construídas sejam retas, sejam firmes, bem alinhadas. Se a pedra angular for colocada incorretamente, ou se tiver o formato errado, as paredes não ficariam retas, não se encaixariam corretamente, inclinariam para dentro ou para fora, e o alinhamento ficaria completamente desalinhado. E o resultado seria uma construção, um edifício frágil e inadequado. Mas Jesus, a imagem é de Jesus como a pedra angular da construção. E a construção é a igreja. Como a verdadeira, como a perfeita pedra angular, ele forma o alicerce perfeito de uma construção que vai perdurar. Uma construção que vai se manter unida, que vai resistir aos estragos do tempo, dos elementos, vai ficar firme diante dos ventos, da chuva. Nenhuma outra pedra angular vai servir. Nossa fé, irmãos, e a comunidade da fé, nossa congregação, devem ser edificadas sobre ele, sobre sua vida, sobre sua obra, sobre seu ministério, como nossa pedra angular. E quando nós somos edificados sobre essa pedra angular perfeita, nos tornamos, como Pedro diz no versículo 5, como pedras vivas sendo edificadas como casa espiritual. Antes, ele diz, não éramos um povo, mas agora somos em Cristo o povo de Deus. Antes éramos fragmentados, indivíduos, separados uns aos outros. Cada um trabalhando para o seu próprio bem, para os seus próprios propósitos. Mas fomos separados, fomos chamados, fomos capacitados para formar uma nação, um reino, um sacerdócio real. E esse sacerdócio real, governado por Deus, intercedendo como sacerdotes, intercedendo pelas nações, uma raça escolhida, eleita, uma nação santa, um povo para a possessão de Deus. Fomos, irmãos, transformados, não como indivíduos, não individualmente, cada um de nós com seu próprio relacionamento pessoal com Jesus Cristo, sendo isso tudo o que importa. Estamos sendo edificados numa casa espiritual, uma morada pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo. Portanto, a base da mensagem, o fundamento da mensagem de Pedro aqui é literalmente o alicerce, o fundamento da construção, que é o próprio Jesus Cristo, a pedra angular. Tudo o que nós somos, tudo, absolutamente tudo, depende dele. Mas quando nós cremos nele, nós somos incorporados em sua casa e à sua casa. Tornamos-nos pedras vivas, assim como ele é a pedra viva, com P maiúsculo, V maiúsculo. E a metáfora das pedras sendo unidas para construir uma casa é especialmente importante para nós, em nossa época, na história do povo de Deus, na nossa época, da história da igreja. Pense, irmãos, novamente sobre essa imagem de pedras, mais uma vez. Se uma pedra
está ficando sozinha, não tem muita utilidade. Ela simplesmente fica ali, no chão. A menos que essa pedra seja removida do seu local original, moldada, formada, unida a outras pedras, pedras que formam uma estrutura. Essa pedra não serve para nada, não serve a ninguém. Essa pedra simplesmente existe. Mas muitas pessoas que se consideram cristãos hoje acreditam que podem ser pedras individuais, sem ter ou sem experimentar qualquer unidade com as outras pedras, sem fazer parte da casa espiritual. A casa espiritual que Pedro está descrevendo aqui em nosso texto. Isso é um grande erro. Um erro sério. Por dois motivos. Primeiro, esse tipo de pensamento coloca você num lugar, numa posição perigosa. Imaginar que você pode ser um cristão fiel, um cristão frutífero, separado da família espiritual de Deus, separado da igreja, o corpo de Cristo. Essa casa significa se colocar em perigo. E fazer isso, não por ignorância, mas fazer isso deliberadamente. E usando a imagem da construção de pedra. As pedras na construção de uma parede, de um edifício, geralmente. As pedras se apoiam, se protegem mutuamente. O todo forma algo muito maior do que a soma das partes. É muito maior junto do que separado. Nessa casa espiritual, nós encontramos segurança, nós encontramos proteção. Não somos tão vulneráveis aos ataques externos. E ao mesmo tempo, para uma pedra viva permanecer fora da construção da casa espiritual, é como se essa pedra não cumprisse o propósito para o qual foi criada. Como pedras vivas, nós temos um papel importante a desempenhar em relação às outras pedras. A construção, em outras palavras, a construção precisa de nós. Retire uma pedra da parede de um edifício, e o que acontece com aquela parede? Obviamente se torna algo instável. Isso significa que se você diz ser cristão, precisa fazer parte da igreja. Você não pode desprezar a igreja, nem menosprezar a igreja. Você não pode começar imaginando que não precisa dela, que de alguma forma está acima da necessidade de fazer parte da igreja. Isso é uma mentira que vem do diabo. Porque a igreja não é opcional para a vida cristã. Ela é central. E portanto, se você pensa que pode ser um fiel, firme, bom cristão, sem fazer parte da igreja, a família espiritual de Deus, a casa espiritual, pense mais uma vez, pense novamente. E se você imagina que isso se refere apenas a assim chamada igreja invisível, e que pode se manter como membro da igreja invisível enquanto evita a complexa realidade, a difícil realidade, muitas vezes, de viver e trabalhar como parte da igreja visível, você está enganado. É na congregação local, a igreja visível, que essa realidade é vivida, que deve ser vivida aqui. E isso é algo tangível, é algo que nós podemos tocar,
é algo visível, é algo que nós podemos ver, enxergar com nossos olhos, é algo físico, é algo que nós experimentamos, corpo e alma. Uma reunião de pessoas, uma comunidade, uma comunhão, pessoas com origens diferentes, com interesses diferentes, personalidades diferentes, mas unidas, pessoas unidas, não pelo homem, não pelos interesses que nós temos, mas pelo próprio Deus. Na igreja primitiva, um dos pais da igreja escreveu sobre seu entendimento dos cristãos sendo edificados na casa de Deus, usando a imagem das pedras, das rochas. Ele disse, Hermes é o nome do pai, desse pai da igreja, ele disse que existem pedras brutas que precisam ser alisadas. Existem outras pedras que precisam ser polidas. E algumas pedras precisam ser lapidadas para remover características que as impediriam de serem usadas na construção. As pedras do edifício têm, todas têm aparência diferente, podem vir de fontes diferentes, podem ser de tipos diferentes de pedra, mas todas precisam se encaixar para formar o edifício. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos nos lembrar de quem somos. Pedro começa esse capítulo com um imperativo, um comando, uma ordem. Abandonem toda malícia, engano, dolo, hipocrisia, inveja, toda calúnia. E essa, podemos dizer, é o comando negativo, a parte negativa, as coisas que nós devemos não fazer. Devemos parar de fazer essas coisas. Mas há também uma instrução positiva, que desejamos ardentemente o leite puro da palavra de Deus, para que por meio desse leite puro, cresçamos para a salvação. Eu já disse, já enfatizei esse fato de que fomos separados, despojados da nossa antiga modo de vida, nosso antigo modo de vida, e todos os pecados associados a esse antigo modo de vida também devem ser deixados para trás. Observe aqui, nesse capítulo, que Pedro ele não aborda o que poderíamos pensar pecados, ou considerar pecados graves, entre aspas. Assassinato, roubo, adultério. Ele não fala sobre essas coisas. Ele fala sobre pecados de atitude, pecados de semente, nós podemos dizer, que servem como semente desses outros pecados. Pecados que causam danos tremendos na comunidade do povo da aliança. Pecados que têm um poder, um grande poder destrutivo. Então ele começa, como nós encontramos sempre no Novo Testamento, especialmente, ele começa com o imperativo, mas ele continua com o indicativo. A base desse mandamento, a razão pela qual nós temos que obedecer. Viemos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E nós estamos sendo moldados numa casa espiritual. É quem somos. Indicativo. Nós sabemos isso. Nós somos todos diferentes. O mestre pedreiro, o próprio Deus, ele poderia estar lapidando nossas arestas. Ele poderia estar suavizando as partes ásperas que ainda todos nós temos. Ele poderia estar nos polindo. Seja como for, todos nós somos obras no progresso.
Nenhum de nós chegou lá no final ainda. E é um processo. E leva tempo. Em termos teológicos, é um processo de santificação. De nos tornarmos santos. E esse processo dura ao longo da nossa vida. Nós estamos todos juntos nisso. E nós precisamos entender o nosso lugar dentro dessa comunidade, dentro da casa espiritual, dentro da família da fé, como obras em progresso, junto com nossos irmãos e irmãs. Nós fomos escolhidos, eleitos por Deus. Por isso nós somos diferentes do mundo. Somos únicos como um povo. Somos distintos como um povo. Foi assim que Deus nos criou. Mas a minha pergunta agora, essa noite, é essa pergunta. Nós mostramos isso ao mundo? Nós estamos vivendo, na verdade, como uma família espiritual? Vocês entendem que a igreja não é apenas o lugar para onde nós vamos, mas a igreja é o que nós somos? Que a igreja não é apenas mais uma coisa em nossas vidas, mas que é a igreja que nos define? Entendem isso? Somos realmente uma casa espiritual, uma casa espiritual construída com pedras vivas que estão sendo trabalhadas por Deus, ou somos apenas um monte de pedras espalhadas pelo campo? Será que vivemos juntos como uma comunidade alternativa, como uma sociedade reconstituída, como um posto avançado do reino dos céus, do reino de Deus? Somos assim? Ou somos mais como consumidores? Pessoas que vêm à igreja por 2 horas, ou talvez 1 hora, todos os domingos, ou em domingos alternados, ou sempre que possível. Nossa identidade é formada pela nossa participação no corpo de Cristo, nesse prédio, nesse edifício construído de pedras vivas? Ou é apenas mais um dos muitos aspectos, muitas partes que compõem quem somos? Meus irmãos, pedras vivas são absolutamente necessárias para a força das paredes dessa casa espiritual. Portanto, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos esforçar. Não é opcional. Nós precisamos, todos nós, como indivíduos, podemos precisar de um bom trabalho de lapidação, aprimoramento, mas todos nós fazemos parte da construção e nós precisamos viver como parte dela. Irmãos, se algo estiver impedindo isso, seja uma atitude, seja prioridades, um tipo de mentalidade, um jeito de pensar, nós precisamos nos livrar disso. Não podemos nos contentar em não crescer nessa área. Não podemos nos contentar com a situação como está agora. Temos a pedra angular sólida, a pedra angular perfeita, a pedra angular que é Jesus Cristo. E nós precisamos ser edificados sobre o seu fundamento, juntos. Isso é uma ordem. Não é uma ordem do pastor. Não é uma ordem dos presbíteros, da liderança da igreja. Mas é uma ordem do próprio Senhor. Mas também não é somente uma ordem, irmãos. É um grande privilégio. Muitas vezes, nós vemos e nós entendemos, nós pensamos nas atividades da igreja como um dever, em vez de uma bênção. É algo que nós devemos fazer.
não pensamos nessas coisas como, eu posso fazer isso, eu tenho o privilégio de fazer isso. Mas as atividades da igreja se tornam um dever. E nós enxergamos e vemos nossos irmãos, nossas irmãs, não como uma bênção, mas como um fardo. Nós queremos tirar o máximo proveito da igreja, mas não queremos nos entregar completamente. Podemos querer nossa dose semanal do leite espiritual puro, mas uma vez que a recebemos, não queremos viver apenas nisso. E não é assim que deveria ser. Nada menos do que um compromisso total, um compromisso sincero, nada menos que uma dedicação completa à construção da qual nós fazemos parte. É o que o construtor da casa exige de nós. Nós somos pedras. Uma pedra no meio do mato ou numa montanha é algo morto, é algo inútil, não tem vida em si mesmo, não serve para nada. E assim somos nós, por natureza. Coisas como aquelas pedras, aquelas rochas, coisas inúteis, mortas, sem significado e sem propósito. Mas nós fomos feitos pedras vivas pela pedra viva. Mais uma vez, com P maiúsculo, V maiúsculo. A pedra que os construtores rejeitaram, mas a pedra escolhida, a pedra eleita e preciosa aos olhos de Deus. Foi isso, irmãos, que o construtor nos fez. Nós precisamos entender, precisamos valorizar quem somos, o que Ele fez de nós, e precisamos viver de acordo com isso. Somente assim seremos o que fomos destinados a ser: uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para a própria possessão de Deus, do Senhor. Então seremos verdadeiramente um povo que proclama as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora pense nisso. Coisa mais surpreendente. Antes não éramos povo, mas agora somos o povo de Deus. Antes não havíamos recebido misericórdia, mas agora a recebemos. Portanto, o que Pedro diz, o que a Bíblia diz em geral, nós precisamos nos abster das paixões da carne que guerreiam contra a nossa alma, nossa vida, nossa paixão pela independência, nossa paixão pela autossuficiência, nossa paixão pelo egoísmo. As paixões que nos impedem de sermos verdadeiramente edificados, construídos nessa fortaleza de Deus, nessa sólida casa, mansão espiritual de Deus, construída sobre o fundamento de Cristo. Então, se realmente pertencemos a Ele, desejaremos fazer tudo o que pudermos para nos dedicarmos a Ele e ao seu serviço, para proclamar as suas grandezas. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e habitando em nosso meio. Nós somos individualmente templos do Espírito Santo, e como a igreja em geral, como a congregação, o templo do Espírito Santo. Se pertencemos a Cristo, nós vamos querer fazer tudo o que podemos, nos dedicando em serviço a Ele. Estamos fazendo isso? Pense nisso, irmãos. Se arrepende, se for necessário. Se esforce. E todos nós juntos, nós podemos nos esforçar para servir como pedras vivas na casa de Deus. Amém.